Há uma área apelidada Corredor dos Furacões, devido ao seu clima extremo ao longo dos anos. Mas ela também é conhecida por esta casa, apelidada Superdomo, por sua forma e por sua característica única. É a prova de furacões. O vento teria que soprar a mais de 480 km por hora antes da gente começar a se preocupar. De cima a baixo e de um lado ao outro, esta casa é diferente de qualquer outra na área. Na central das tempestades, esta casa praticamente não sofre danos. O segredo dela? Ela não possui cantos. Graças à espessura e à forma dela, ela é altamente resistente a tempestades. O vento só vai dar a volta nela. Então, como se cria uma casa aerodinâmica? Usando um balão enorme. O método de construção da casa se chama airframe, e isso significa que você enche um balão gigante e esse é o início do seu projeto. A mente de um inventor funciona de um jeito um pouco diferente. A mãe natureza vem e destrói tudo, e tudo que você tem cheira a esgoto, e você tem que deixar para trás. Ele queria construir uma estrutura que me fizesse sentir segura. Uma casa redonda de 900 toneladas. Não se pode ficar muito mais protegido do que isso. Além da casa parecer diferente, ela é diferente. É radical em todos os aspectos. O Superdomo já provou ser indestrutível. Sobreviveu a 2 grandes furacões. Ivan, em 2004, e o furacão Katrina, em 2005. E enquanto as casas ao redor eram danificadas, os vizinhos se escondiam na casa mais segura do bairro. Depois do Katrina, muitos visitantes que vinham até a cidade queriam ver uma casa que sobreviveu. É quase como um emblema de esperança. Vários vizinhos perderam a casa e quando viram esta casa de pé e ainda estruturada, isso inspirou muitos a fazerem mudanças na reconstrução. Transformar um balão numa casa indestrutível é um processo longo. Depois que o balão é inflado, 8 centímetros de espuma de poliuretano são pulverizados do lado de dentro para o isolamento. Depois, vergalhões de aço são inseridos na espuma para dar estabilidade. Em seguida, concreto industrial é jateado em toda a estrutura, deixando espaço para portas e janelas. Eles vieram com mangueiras de alta pressão e jatearam 700 toneladas de concreto até secar. E o tempo todo que você está construindo a casca, tem ar soprando para segurá-lo e os seus motores param quando você está soprando o ar. Você tem 7 minutos para recomeçar ou o fracasso será catastrófico. Depois que seca, você pode pegar uma serra e cortar aberturas pela espuma e tecido e começa a instalar o piso. Então, é basicamente assim que você faz o lado de fora. Terminado o exterior, o trabalho pode começar no interior para transformar o Superdomo numa casa. Aliás, numa casa enorme. Esta é a principal área de estar da casa. Tem 3 quartos e 2 banheiros. A área da cozinha tem 2 grandes varandas. Tem um bar molhado, 204 metros quadrados neste andar, ou como gostamos de dizer, são 204 metros redondos. E a parte favorita de Mark? Com certeza a garagem de 186 metros quadrados. É espaço para festas. Nós fizemos todos os desenhos e pinturas nas paredes porque todo mundo gosta de se casar aqui. Já tivemos reuniões, tivemos até festas de patinação aqui porque é redonda. Os arcos largos fazem parte do design. O vento e a água devem passar por eles. Então você não quer ficar preso na garagem durante uma tempestade. Mas os Sieglers fizeram planos para isso também. Instalamos um elevador na casa. Então eu vou entrar e ir para o 2º andar. E ninguém pensaria em pôr pisos de cortiça numa casa sólida. Mas eles também têm um propósito. Durante os furacões, as ondas batiam embaixo dos pisos e quando andamos por aqui durante o furacão Ivan, nós pudemos ouvir a água embaixo do chão. Bem, se fosse qualquer outro tipo de piso, se fosse um piso de madeira, toda aquela água do mar daria mofo e bolor e em poucos dias as paredes ficariam verdes e todo o interior da casa ficaria cheio de fungos e mofo. Tudo o que nós fizemos nesta casa tem um motivo. Por mais bela e incomum que seja, e visualmente muito impressionante, são os detalhes interiores que fazem com que ela seja absolutamente exótica.
Pertinho de Nova York, ancorada no famoso rio Hudson, existe uma casa muito pesada. E ela flutua. Tem um escritório, um banheiro, uma sala de estar, 2 quartos e uma cozinha. E isso só em um andar. O barco mede 45 metros de comprimento e 9 metros de largura, e acima da linha da água deve ter mais ou menos uns 8 metros até a cabine do capitão. Este barco está mergulhado em história. Há um século, esta balsa de 372 metros quadrados foi usada para transportar imigrantes da Ilha Ellis para a cidade de Nova York. Agora, Victoria e Richard Mackenzie Childs a chamam de lar. E essa casa flutuante de 5 andares é perfeita para os seus proprietários ecléticos. Nós sempre tivemos um estúdio enorme no oeste de Nova York e um apartamento aqui na cidade. E queríamos tudo junto e não separado. E foi assim que começamos nossa busca. E o barco acabou caindo no nosso colo. Espaço em Manhattan custa caro. Esta metragem quadrada na cidade custaria milhões de dólares. Por 350 mil, eles receberam por aquilo que pagaram. Mas este não é um apartamento com zelador. E isso significa manutenção 24 horas. Você vive lidando com água e jeitos de manter a água fora. E também se a água entrar, para onde ela vai. São 5 compartimentos diferentes e todos os dias precisam ser checados e bombeados se a água entrar, seja pela chuva ou por um vazamento. Então, você tem que fazer uma manutenção diária aqui. Acima da sala de máquinas, Richard e Victoria puseram os talentos artísticos em ação, transformando a velha balsa numa luxuosa casa flutuante. Não fosse por estar na água, você até esqueceria que esta não é apenas uma casa ribeirinha enorme. Cada espaço no barco foi decorado e tem um propósito. Esta era a área da tripulação. 16 homens ficavam aqui embaixo em beliches que se dobravam dos lados do casco. E agora nós usamos isto como uma área de trabalho. Uma velha galley dos marinheiros virou a cozinha e, em cima dela, um deck de 5,5 metros por 5,20 metros tornou-se o deck da diversão. E como o resto do barco, ele tem toques artísticos de Richard e Victoria, além de uma mesa de jantar muito original. Queríamos fazer uma mesa que se movesse com o balanço do barco, de modo que quando servíssemos sopa, ela não escorresse ou o líquido em um copo não se derramasse. Então penduramos a mesa no teto e assim todos nos movemos em sincronia. O barco, a comida e as pessoas. E quando você precisar de um pouco de ar fresco, é só dar um passeio da proa à popa. A nossa próxima casa é na bela região vinícola da Califórnia. Paraíso de um designer, este retiro de Napa Valley está repleto de decorações elegantes e inovadoras. A pia funciona como um armário chinês. Ela fica invisível quando você não está usando. Há um armário que abriga a televisão que pode ser tirada e vista de qualquer lugar da sala. A cama é queen size e foi projetada para lembrar as camas indianas. Mas onde fica esta casa de design impecável? Fica a 9 metros de altura, numa árvore. Andrew Fisher, um desenhista de interiores de São Francisco, sempre sonhou em criar um esconderijo elegante no alto de uma árvore. Mas antes ele precisava achar alguém que soubesse construir um. Quando acessei a internet para achar um construtor de uma casa na árvore, encontrei um chamado Jonathan Fairrox e não pude ignorar o nome. Andrew Fisher me ligou e me pediu para ajudá-lo a projetar e construir uma casa na árvore. Precisávamos de um quarto extra, com uma vista deslumbrante como esta. Então, um lugar óbvio para construí-lo era em uma árvore. Decidimos usar os 2 abetos com vista para o rio Russian. Eles estavam um pouco mais distantes do que eu gostaria, mas nos permitiu construir uma casa bem maior. Queríamos que o interior fosse todo dourado e muito reflexivo, como você pode ver nesta mesa. Ela é folheada a ouro. Nós usamos essa para a sobremesa, quando temos convidados. Temos mesas de galhos em ambos os lados da cama e candelabros no teto, que parecem árvores. Este outro par de cadeiras tem conchas incrustadas no espaldar. E depois eu pintei o tecido de seda para parecer madeira. Andrew definitivamente cuidou do design. Mas ele tinha que lembrar de uma coisa muito importante na hora de decorar a sua elegante casa de árvore. Peso. Esta casa construída sobre galhos de abeto só pode suportar 4 toneladas, incluindo todos os móveis, Andrew e seus convidados.
O único parâmetro a que aderimos foi leveza. Em vez de pôr painéis ou algo pesado, usamos um belo tecido que ficou melhor do que eu poderia ter esperado. As paredes são forradas de chita, assim como as cortinas. Eu pintei todos os tecidos à mão. Andrew projetou a decoração leve para equilibrar alguns colecionáveis mais pesados. A sua paixão por viagens é visível na casa toda, como esta escultura chinesa. Fomos a lojas de antiguidades para encontrar os 2 conjuntos de portas, que são a entrada e a saída da Casa da Árvore. Ambas são da Índia da virada do século. Esta casa pode parecer um refúgio de luxo, mas ainda é uma casa na árvore. E se você não estiver com vontade de descer as escadas, tem outra saída. Há uma tirolesa. Eu mesmo nunca usei, porque não gosto de cair 3 metros depois de me jogar. Casas na árvore são para pessoas que querem uma coisa mais fora do comum, com alguma imaginação. Depois de trabalhar na cidade a semana toda, é muito bom subir, relaxar, pegar as minhas tintas e seja qual for o projeto em que estou trabalhando na Casa da Árvore, é uma ótima maneira de relaxar. Worth decidiu construir a sua casa suspensa a 9 metros de altura sobre uma ravina de 24 metros de largura. Eu gosto de fazer as coisas um pouco diferente. E isso é definitivamente um pouco diferente. Não foi uma solução prática, apenas uma solução natural. Então, provavelmente pouco prática. A maioria das casas no deserto do Arizona se parece com esta. Portanto, a construção de uma casa moderna de 240 metros quadrados suspensa seria uma tarefa ambiciosa para as equipes de construção. O projeto, 2 suítes principais, uma cozinha gourmet, 2 varandas em cantilever, uma piscina panorâmica e janelas do chão ao teto para aproveitar as vistas panorâmicas do deserto. É um local grande. O arquiteto podia ter escolhido construir em qualquer lugar, mas ele escolher construir sobre uma ravina faz com que seja realmente exótica. Nunca foi feito no Arizona. Nada assim foi feito aqui. Então, como exatamente você constrói uma casa resistente o suficiente para evitar que caia na ravina abaixo dela? Você traz Michael Johnson, um arquiteto que sabe construir uma ponte. Se você procura o Michael, você sabe que vai ter drama, porque ele não vai construir uma casinha de estuque ao lado da colina. Vai ser algo que as pessoas vão comentar. David queria que esta casa-ponte tivesse uma aparência ultramoderna e Michael queria que fosse ultra-forte. Então, na hora de escolher um material de construção, eles escolheram o aço. 2 gigantescas vigas foram a base da ponte estainhada. Em seguida, 14 vigas de sustentação foram assentadas e 6 suportes de coluna sustentaram 3 vigas enormes de 14 toneladas. A estrutura pesa quase 50 toneladas. Já que 24 metros de aço é longo demais para o transporte, os construtores precisam soldar cuidadosamente as 2 peças na obra para criar uma só viga. A viga é tão forte quanto o seu ponto mais fraco, como dizem. E geralmente o ponto mais fraco é na junta. Se a solda não fosse forte o suficiente, a viga se desfaria e a casa cairia. Então, os caras tiveram que tomar algumas precauções adicionais para garantir que a estrutura não desmanchasse. Trouxemos especialistas para radiografar a viga, para ver se tinha algum bolsão de ar nela. As soldas estavam boas e era hora de transformar esta ponte numa casa. Isso, David, é o Michael Johnson ligando. Eles instalaram as 3 vigas do telhado agora e vão fazer o último içamento. Tudo se encaixou como uma luva. Quando a obra terminou, David tinha o seu refúgio ultramoderno no deserto, completo, com paredes de vidro deslizantes para aproveitar ao máximo sua vista pitoresca da ponte. Eu diria que é sexy. É uma casa com aparência sexy. Esta é Coober Pedy, uma cidade mineira remota no Outback australiano. Perigo, Poços Fundos, onde a temperatura pode chegar a 52 graus. É um lugar desolado, a 800 quilômetros da cidade mais próxima e praticamente não tem água. O que realmente a faz diferente de qualquer outra área é que a maior parte desta cidade fica 7 metros abaixo da superfície. É como se fosse uma mistura de Flintstones com os Jetsons. Construído no subsolo nesta antiga cidade mineira, existem 2 igrejas, um bar e 1.500 casas de família chamadas dugouts. É um dugout por causa dos respiradores se projetando para fora. A gente só tem uma porta para entrar e sair e acabou.
Cada dugout começa com uma entrada tradicional no nível da rua, e depois os cômodos se estendem até as cavernas feitas pelo homem. E este australiano diz que a sua casa de 4 quartos é bem comum para Coober Pedy. Bem, exceto que foi escavada no subsolo há mais de meio século. Ampliar a sua casa é fácil quando você vive no subsolo. É só começar a cavar. Sua família cresce e você traz uma britadeira para casa e abre um novo quarto para eles. Esta cidade subterrânea tem uma história rara. A região ficou famosa em 1915, quando um pai e um filho que mineravam ouro descobriram Opala. A notícia se espalhou e as pessoas migraram da Europa para procurar opalas. Mas, devido ao clima extremo, eles não só trabalhavam no subsolo, como também tiveram que viver no subsolo. É mesmo o nome Coober Pedy significa buraco de homem branco, um apelido que os aborígenes deram às minas. Eles pensavam que vivíamos em tocas como coelhos. Hoje, Coober Pedy é a capital mundial das opalas, responsável por 97% da oferta mundial. Até um punhado das mais preciosas pode valer milhares de dólares. E talvez o maior bônus possível, tesouros escondidos encontrados nas suas próprias paredes. Tem um amigo que viveu a maior parte da vida dele neste lugar. E a sogra estava vindo visitá-lo. E a esposa não saía do pé dele, ficava pedindo um degrau a mais, porque sua mãe não conseguia dar passos grandes. Ele fez o degrau e achou $1.200.000 em opalas verdes. Aspen, no Colorado, é conhecida por seu esqui de classe mundial, belíssimo terreno e ar fresco da montanha. Então, quando o produtor de filmes Peter Guber quis construir um refúgio para sua família e amigos, ele escolheu esta fazenda de 263 hectares. Este definitivamente não é um chalé de toras comuns. Seu preço, $65 milhões. Esta entrada colossal de toras, completa com puxadores feitos de galhadas de veado, abre caminho para a primeira de 3 grandes salas. Esta sala tem 4 áreas de estar diferentes, sob tetos abobadados forrados com galhos. Claraboias destacam a grande coleção de arte western de Guber. A sala número 2 é chamada de sala de observação, com pontos de vista da montanha Aspen e da Continental Divide. Esta sala menos formal é equipada com poltronas enormes e macias para você levantar os pés e curtir o sol que banha a casa. A sala de observação leva à sala de jantar com capacidade para 20 pessoas numa mesa feita de madeira, colocada sob um candelabro de galhadas autêntico. É o melhor da vida na montanha. E o cômodo mais popular da casa? A sala de jogos. Tem jogos de fliperama, máquinas de pinball, mesa de bilhar personalizada e um bar de doces na parede do fundo para satisfazer qualquer amante de doces. E não seria a casa de um magnata de Hollywood se não tivesse uma sala de cinema. Esta casa tem bastante espaço para receber amigos. A construção principal é uma casa de 1.400 metros quadrados com 7 quartos e 8 banheiros. E cada quarto de hóspedes é muito mais do que um simples quarto extra. Cada um é uma suíte personalizada, como este quarto de temática indígena com um dossel feito de troncos de árvore. E o banheiro pode homenagear o Velho Oeste, com pias antigas, mas ainda tem um chique chuveiro a vapor e uma sauna. O quarto principal tem uma luxuosa banheira feita com pedras de rio. E do outro lado da janela, uma cachoeira de verdade para você ouvir sons relaxantes. A água tem um papel importante nesta propriedade extra grande, com lagos, riachos e cachoeiras artificiais ligando uma construção à outra. Os riachos serpenteiam desde o chalé do Prado até a casa principal e depois correm para um lago que abriga outra casa de hóspedes. A temática desta é o Adirondack e um alpendre que fica sobre o lago com uma correnteza que leva a um celeiro convertido. O celeiro tem 3 suítes de estilo western. E se você quiser montar, tem um redondel logo ali fora. Siga o riacho até a estrada e há um acampamento de luxo que é tão confortável quanto os quartos de hóspedes. Mas uma fazenda de 263 hectares, toda equipada valendo $65 milhões, não são o que dá a esta casa luxuosa o seu rótulo de exótica. Tem mais uma coisa que é a cereja do bolo. O produtor Peter Guber, de Hollywood, escolheu esta enorme fazenda de 263 hectares em Aspen para construir o seu chalé de troncos de luxo.
Com 1.400 metros quadrados, 7 quartos na casa principal, 3 casas de hóspedes enormes, um terreno enorme e uma cidade de barracas de 5 estrelas, a fazenda tem tudo o que você poderia possivelmente precisar num refúgio de férias montês. Mas isso é o que realmente a torna exótica. Você esqueceu seu equipamento esportivo? Tudo bem, basta seguir pelo corredor até a loja gratuita onde você pode pegar tudo de que precisa. Qualquer convidado pode se servir do que tiver lá, de raquetes de tênis, a botas de esqui, a óculos de esqui, o que precisar. Quer saber? Você tá aqui, relaxe, divirta-se, nós cuidaremos de você. Casas de todas as formas e tamanhos, em todo lugar, desde o subsolo até o alto das árvores e flutuando na água. Mas todas essas casas têm algo em comum. Para seus donos, elas são únicas.